Amém. Curvemos nossa cabeça. Amado Deus, nos colocamos mais uma vez em tua santa presença, agradecidos por tuas bênçãos que já recebemos e pela graça da salvação em teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor possa abrir os nossos corações e a nossa mente para entender a tua palavra e para receber, por meio do teu Santo Espírito, a força necessária para continuar na caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem está cansado hoje? Só que fez prova de concurso, que está aqui, deve estar com a mente pesada. O pessoal que foi lavar roupa à tarde também deve estar com a mente pesada. O pessoal que cuidou do culto da manhã também deve estar cansado. O Rafael ainda, além de cuidar, pregar no culto pela manhã, teve que fazer a sala para os visitantes na casa dele, que ficou esperando com a gente a roupa lavar. Ficamos conversando horas sobre alguns temas, foi muito legal. Mas a gente se cansa, porque nós somos humanos. É parte da nossa condição cansar. E é também parte das nossas condições cansar diante de adversidade. Não é verdade? Nós nos cansamos diante de muitas coisas que nos acontecem, principalmente quando as coisas não estão indo tão bem para a gente. Principalmente quando a gente espera e tem expectativa de que as coisas aconteçam do nosso jeito e elas não acontecem. E a gente se cansa. E quando a gente se cansa, geralmente a gente perde a paciência. Eu estava assistindo um filme ontem, que eu não vou dar spoiler, mas é uma cenazinha, é quase um, como é que fala, um trailer. A moça fala bem assim: não queiram me ver com fome, porque com fome eu não sou uma pessoa agradável. Geralmente, o que acontece é: não queiram ver alguém cansado do estresse do dia a dia, porque geralmente não é legal. Quem não teve esse mau momento? Quem não está, às vezes, agora, nesse mau momento? Às vezes, até uma palavra. Eu já fui para a igreja uma vez, eu fui ouvir o pregador, mas depois que eu fiquei com raiva do pregador pelo que ele falou, mas depois que eu fui refletir, eu estava com raiva era da minha situação de cansaço diante dos desafios que eu estava vivendo pessoalmente. E eu percebi que quando a gente está assim, a gente não consegue enxergar, não é verdade? Nós não conseguimos enxergar a realidade à nossa volta com clareza. E aí tem uma realidade que a gente não enxerga com clareza. É a realidade da presença de Deus nas nossas vidas. Nós não enxergamos quando a tempestade da vida parece que vai inundar o nosso barco. Nós não conseguimos enxergar esse Deus maravilhoso que está perto de nós. Que em Jesus Cristo se fez humano e em Jesus Cristo se aproximou mais de cada um de nós. Nós não enxergamos porque, é como eu disse, as nossas dificuldades às vezes nos impedem de enxergar. E é normal. Às vezes alguém chega pra gente: tem fé, irmão? O negócio não tá fácil. Não é verdade? Tem fé. Aí você tem vontade de dizer para aquele irmão: catar coquinho, né? Vai catar coquinho, rapaz. Dizendo que eu não tenho fé. Tu não sabe o que eu estou passando. Tu não sabe qual é a dificuldade que eu tenho na vida. Mas a bem da verdade é que a gente tem que aprender a olhar até os nossos desafios, as nossas dificuldades, as tempestades da vida que nos cercam com outro olhar. Nós não podemos olhar para elas com um olhar de derrotado, de alguém que vai ser vencido por elas. Porque a gente não vai ser vencido por nenhuma tempestade da vida se nós permanecermos firmes em Cristo Jesus. Amém? Nós não vamos ser vencidos. E era uma coisa interessante quando os primeiros cristãos começaram a ser perseguidos e começaram a ser sacrificados praticamente para o império, em algumas áreas, é claro, do Império Romano, é que enquanto o império achava que estava vencendo essas pessoas estavam dando a vitória para o reino de Deus. Porque eles aprenderam a olhar para o lugar certo, para a direção certa da vida. Mas hoje em dia parece que a gente tem aprendido a olhar para o lugar errado, mesmo dentro da igreja. Já perceberam isso? Nós somos ensinados a olhar de maneira errada. Nós somos ensinados a olhar para Deus
como filhos mimados que têm que receber tudo dele. E quando não recebe, nós começamos a nos queixar. Parece como uma história de um povo de Israel, né? Lá no deserto, que viviam reclamando e Deus estava abençoando. Por quê? Porque quando vinha alguma dificuldade, não conseguia enxergar. O olhar estava corrompido. E é sobre isso que eu queria falar, sobre um olhar corrompido quando as tempestades da vida chegam na nossa vida, chegam no nosso barco, na nossa jornada. Um olhar corrompido por uma fé que não é a fé bíblica. Um olhar corrompido por um caminho que é mais mundano, pagão, do que a fé do povo de Deus. No nosso tempo, há 3 coisas que nós muitas vezes fazemos ao ir à igreja. Primeiro, pedir a Deus qualquer coisa. Às vezes tem gente que vai pedir carro. Oh, meu Deus, eu não consigo mais, não aguento mais pegar metrô, não aguento mais pegar ônibus, não aguento mais andar a pé, eu quero um carro. Aí ele vai fazer as contas, ele não tem nem dinheiro para pagar a gasolina da semana. Aí ele quer um carro. Quer dizer, uma das coisas que nós fazemos estando na igreja é pedir errado. Falta de sabedoria. A segunda coisa é achar que Deus é um mercador e que eu preciso fazer alguma coisa para que Ele me dê aquilo que eu quero. Já percebeu? Nós temos até a conduta moral da nossa vida, ela é baseada em eu vou fazer algo e Deus vai me dar algo. Eu estou todo certinho. E aí eu falei sobre isso na oração, não sobre esse tema específico, mas quando eu falei sobre o publicano que batia no peito e dizia, tem piedade de mim, Senhor, pecador, é que a gente passa a fazer o que o fariseu fazia. Ia para o templo e se orgulhava do comportamento para dizer diante de Deus que ele merecia. Qual é o terceiro comportamento que a gente faz na igreja que atrapalha a nossa visão, principalmente em tempos difíceis? O que vocês acham que é o terceiro comportamento? O que você daí de casa, que está nos acompanhando, acha que é o terceiro comportamento que nos atrapalha a enxergar que Deus está conosco nas tempestades que enfrentamos durante a vida? Qual é o terceiro comportamento? O que vocês acham? Quem quer chutar? Não fiquem com vergonha. Digam, tenham coragem, tenham bom ânimo. Terceiro comportamento é querer agir sempre no lugar de Deus. Muitas vezes, nós, como povo de Deus, queremos tomar as decisões que achamos que Deus tomou e fazer aquilo que a gente acha que Ele iria fazer. Mas a gente toma a iniciativa para ajudar Deus. Nós achamos que Deus precisa de ajuda. E aí a primeira leitura nos ajuda a perceber que Deus nos desafia a explicar as coisas que Ele faz. Deus desconstrói a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa pretensão de ser sabedor das coisas, do que Ele quer, do que Ele espera, do que Ele vai fazer. A igreja, muitas vezes, com essas 3 atitudes, o povo de Deus com essas 3 atitudes, quando encaram uma tempestade na própria existência, na vida, seja ela a perda de um ente querido, a doença, seja ela problemas financeiros que às vezes nos colocam em situações humilhantes, seja qual for o desafio, qual for a ordem desse desafio, nós não conseguimos enxergar que mesmo quando estamos sofrendo, Deus está perto de nós. E porque Ele está perto de nós, o sofrimento não dita a palavra final nas nossas vidas. Nós deixamos de enxergar porque nos comportamos dessa forma. E eu acho legal no texto
nosso irmão Mateus leu, de Jó, uma coisa que eu tenho conversado muito com a Elani, é que quando a gente começa a pensar na criação, e no tempo de Jó se limitava o que se entendia por criação. No nosso tempo hoje se expandiu muito daquele tempo os conceitos. Hoje nós sabemos que uma estrela, o que ela é? Vou falar de forma bem não científica, porque explicar uma estrela é muito complexo. É uma bola de gás. Esses dias eu li um artigo muito interessante que fala sobre uma estrela que está errante, voando pelo universo a 600 quilômetros por segundo. Porque em algum momento, em algum evento cósmico, ela foi lançada de uma atração gravitacional e jogada a caminhar nessa velocidade no espaço. E aí você fica pensando, como é que os caras sabem tudo isso? Como é que a gente sabe tudo isso? A gente aprendeu muita coisa, nós entendemos muita coisa. Mas ao mesmo tempo temos mais perguntas do que resposta. Precisamos, a primeira atitude daqueles que confiam em Deus é ter humildade diante dele, de saber que, embora nós o conheçamos, porque Jesus Cristo revelou a face do Pai para nós, nós conhecemos ele como quem conhece apenas um grãozinho de areia. É a primeira atitude que devemos ter diante daquele que é todo-poderoso. Humildade. De saber que todo o nosso conhecimento revela que nós não sabemos nada. É pó. Foi isso que Deus quis mostrar para Jó. Cara, tu não sabe de nada. Tu não sabe como a terra se formou. Aí eu traria o contexto de Jó para o nosso agora. Tu não sabe nem como uma estrela se forma. Como ela nasce de fato. Hoje eu descobri uma coisa que eu estava comentando com a Elani no elevador. E não sei se vocês sabem, mas não é o Sol que atrai gravitacionalmente a Terra. Há um ponto entre o Sol e a Terra de atração gravitacional. Aí eu fiquei pensando, pronto, eu descobri que eu não sei nada. Eu achava que a Terra orbitava e era puxado gravitacionalmente pelo Sol. Mas há um ponto, de fato o Sol atrai, os corpos se atraem, mas há um ponto em que isso acontece. E esse ponto não é o Sol. É um ponto entre o Sol e a Terra. Assim como entre a Terra e a Lua. Para que, pelo que eu entendi na matéria, e aí eu estou falando, não se assuste, eu não sou cientista, nem sou estudante, eu sou fascinado só por esses assuntos, mas para que ela seja atraída, mas não seja engolida. Olha a loucura. E os cientistas estão querendo entender como isso funciona. E aí está a nossa loucura. Nós temos mais perguntas. E Deus vai nos mostrar isso. Tenha humildade diante dele. Nós não sabemos os propósitos de Deus para a nossa vida. E essa humildade nos faz caminhar também seguros. Porque se sofremos, sofremos entendendo que o Senhor não nos esqueceu. Entendendo que o Senhor cuida de nós nos momentos mais difíceis e que esse sofrimento ele vai ter fim em algum momento na nossa vida. Temos que ter essa esperança. A humildade traz isso, porque eu sei que aquele que criou todas as coisas, ele está no barco da minha vida. Ele criou tudo. E ele está comigo, caminhando. Ele está com você, navegando, né? Eu vou colocar navegando. O barco é navegar. Está navegando com você. Não importa a tempestade que venha, qual é o grau do furacão que você vai passar, ele está lá. Tenha confiança. E aí um outro ponto, e que o texto nos traz essa lembrança, e acontece muito com a gente. A gente se desespera, esquece que o mestre está conosco. Ou então, quando nós nos aproximamos do mestre, a nossa oração é: meu Deus, esqueceu de mim?
tá tudo indo mal, por que não olhas para mim? Né? Geralmente nessa oração desesperada, a gente fala que não, para não dizer para os outros que a gente ora desse jeito. Mas quando está no quarto, com a porta trancada, com o sofrimento batendo na cabeça, a gente diz: Senhor, por que esqueceu de mim? Não te importa que eu estou afundando nessa tempestade? A gente diz isso. É o que a gente diz. A gente tem que parar de ser hipócrita e dizer que não diz isso. A gente diz. Quantas vezes eu não fiz isso? Não quer dizer que esteja certo. E é nesse momento que a gente é confrontado pelo Senhor. Meu irmão, se você está disposto a ir na peleja de questionar o Senhor, esteja disposto a ouvir a resposta dele para você. Jesus é aquele que acalma o mar, que aquieta a tempestade, que faz com que as coisas se ajustem. Mas ele também é aquele que questiona: cadê a sua fé? Por que está com medo diante da tempestade? Mas por que ele faz esse questionamento? Porque ele não te salvou para ser uma pessoa medrosa. Ele não morreu na cruz para que você seja covarde diante das adversidades. É fácil? Não. Mas o primeiro passo você tem que dar. Você tem que dizer: Senhor, eu não consigo sem a tua presença. As dores são difíceis, elas me causam incômodo que eu não sei, às vezes, expressar, mas eu não consigo sem o teu cuidado. Esse é o primeiro passo. Reconhecer diante dele que você não é nada e que você precisa dele. Saber que ele é aquele que acalma a tempestade, sim, mas saber ao mesmo tempo que ele é aquele que nos desafia a cada momento. E nessas tempestades da vida nós temos a oportunidade de agir com fé. É bom quando ele acalma a tempestade, mas o que ele quer de nós é que a gente haja com fé, confiando de que, mesmo que o barco afunde, você vai ter condições de chegar à margem, porque ele está contigo. Ah, o barco vai afundar, mas eu vou chegar à margem, porque eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Então, a gente não deve, de maneira alguma, se esquecer disso. Os desafios vão vir, mas Deus está conosco. Precisamos manter a fé. Manter essa fé nos faz ter esperança de que depois da tempestade a gente vê a bonança. E nos faz ter também a gratidão de que na bonança a gente sabe, foi Ele que nos levou em paz até onde deveríamos estar. Então temos que ter esse caminhar diariamente, constantemente. Quando o medo vier diante de nós, dizer: Senhor Jesus, tem piedade de mim. Me dá coragem para vencer o medo. Lembrando que Ele está no barco com a gente. Lembrando que Ele sabe o que estamos passando. Ele sabe que as pessoas que amamos estão passando. A gente tem que ter essa confiança, meus irmãos. E eu falo isso por experiência e por dor. Já contei várias vezes na igreja que tem coisas que eu queria que o Senhor me desse, mas Ele não me deu. E eu pensei que tinha reagido bem no começo, mas depois eu reagi mal. Foi uma experiência difícil de construção dessa fé que eu hoje procuro sustentar e que convido vocês a sustentarem, que não é uma fé perfeita, cheia de vitória em vitória, como diz alguns pregadores por aí. Não, é uma fé que tem quedas, momentos de levantar, quedas, momento de levantar, e vai crescendo, e vai aprendendo. E é isso que Deus nos chama. Ele quer construir conosco isso. Uma fé sólida. Uma fé que sabe que quando cair, tem aquele que o levante. Porque é Jesus que nos levanta quando a gente cai. Quando a gente perde a esperança. Ele não vai deixar a tempestade nos afundar.
mas Ele quer nossa resposta de fé. Ele está com a gente. Então, quero dizer para vocês, não é fácil. Creio que na tempestade que você for entrar, ou que você já estiver, Deus está contigo. Não porque nós merecemos, ou porque fizemos algo por Ele, mas porque Ele, Jesus Cristo, fez tudo por nós. A nossa vida é dádiva dele. E procurem pensar dessa maneira. Aquele que construiu todo esse universo, do qual a gente nem tem dimensão, a gente sabe que é gigantesco. A estrela mais próxima, nós precisaríamos ter, nem a vida eterna, mas precisaria ter pelo menos aí uns 4 milhões de anos para chegar lá, se fôssemos andando. Pelo menos isso. Não temos. Esse que criou tudo isso está com a gente. É Ele que nos sustenta. É Ele que caminha nos momentos difíceis conosco. E quando a gente não conseguir caminhar, é Ele que nos carrega. Mas como Ele nos carrega? E aí eu quero fazer um último desafio, para que você seja o instrumento de Deus, para carregar aquele irmão, aquela irmã que não está mais em condição de caminhar, porque não consegue mais, não tem força. Ele precisa que você seja o braço dele nesse sentido, de cuidado. A igreja deve ser o local onde a gente também cuida uns dos outros, para que as pessoas possam sustentar a própria fé. Aqueles que estão fortes têm que cuidar dos fracos. É essa a realidade da igreja. É essa a realidade do evangelho para nós. E há muitas pessoas fracas no nosso meio. Há muitas pessoas com a fé abalada, precisando de cuidado. Não precisa de repreensão. Ele não precisa é, de pedrada. Precisa de perdão, cura, precisa de cuidado. Às vezes não é nem perdão, é cuidado. Porque perdão todos nós precisamos todo dia. Mas é cuidado. Cuidado e caminhar com ela, ser esse instrumento de Deus na vida das pessoas, faz com que elas percebam que Deus está no barco, mesmo que a tempestade alcance o barco. Conversávamos eu e o Rafa hoje sobre isso. Não faz sentido todo o nosso culto, dominicalmente, seja ele eucarístico ou não, se a gente não tem uma relação com as pessoas que cultuam conosco. A gente só vai se ver domingo. A gente não tem coragem de tirar um tempo e dizer: meu irmão, estou aqui, vamos conversar um pouquinho para tomar um café. A, a nossa irmã, a esposa do Afonso, falou outro dia: a gente tem que fazer uma coisa, seja para não falar de igreja, mas para comer junto, rir, falar algumas besteiras. Isso é ser igreja também. Não necessariamente falando de coisas religiosas, mas vivendo a vida um do outro. De vez em quando saindo para tomar um cafezinho, ou encher a cara de café, né, Rafa? Nós enchemos a cara de café. Eu fiquei quase 5 dias acordado, enchendo a cara de café. Ou então, comer, por exemplo, uma pururuca. Outro dia teve um festival aí de torresmo. Não necessariamente precisamos nos reunir só para cultuar. Mas sabe o que acontece quando nós nos reunimos para essas coisas também? O nosso culto começa a se tornar cada vez mais sincero, verdadeiro. Tem mais propósito, tem mais sentido. Porque aí na hora que a gente se reúne para partir o pão, para ouvir a palavra, a gente está se reunindo não como pessoas desconhecidas que se encontram dominicalmente, mas como uma família que se reúne constantemente na presença do Pai para curtir a vida que Deus deu, enquanto ainda há tempo. E também isso fortalece os laços para que quando a tempestade venha na vida de alguém, a gente possa ser a presença de Deus que diz: ei, eu estou aqui. E aí nós alcançamos a graça. Amém? Que você possa ser a presença de Deus na vida daqueles que precisam hoje de você. Há pessoas doentes precisando do seu cuidado. Há pessoas feridas por conta
de relações abusivas dentro da igreja precisando do seu cuidado. Há pessoas que pararam de enxergar que Deus está no barco com ela, porque o sofrimento é grande, porque não tem quem mostre que Deus está ali. Ela precisa de você. Por isso eu falei para vocês que a pregação deve ser um pouco idêntica ao texto. O irmão falou hoje maravilhosamente bem pela manhã sobre o texto. O que eu queria falar é que, para que as pessoas percebam que Deus está no barco conosco, nós precisamos ser esse sinaleiro na vida dessas pessoas. É com isso que eu quero concluir. A tempestade vai vir para todos nós. Mas quando temos irmãos e irmãs na fé que mostram que Deus está presente, a gente vai ter uma resposta diferente dos discípulos. Não vamos perguntar para o Senhor: Senhor, não percebe que estamos morrendo? A gente vai dizer: ainda bem. O barco vai estar balançando para um lado e para o outro. E você vai dizer: ainda bem que Deus está comigo. E eu sei porque os meus irmãos estão me ajudando a entender que Ele está comigo. Seja você esse sinaleiro que aponte a presença de Cristo no barco, tá? Na vida dos irmãos e das irmãs. Amém?